Fala pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Fernanda e sou estudante de Medicina Veterinária. E juntamente com o meu grupo iremos trazer aqui para vocês sobre a fisiologia do sistema respiratório. Eu fiquei com a parte da introdução e irei falar um pouco sobre as funções desse sistema. Então, o sistema respiratório possui funções muito importantes, pois ele não é apenas responsável pela troca de gases, mas também é responsável pela regulação homeostática do pH do corpo. Ele protege contra patógenos e substâncias irritantes inaladas, é responsável pela vocalização, ou seja, pela voz, pelo controle do balanço hídrico e também pela termorregulação, ou seja, esse sistema possui funções de extrema importância. O sistema respiratório tem a função essencial de garantir as trocas gasosas entre o organismo e o ambiente, permitindo a captação do oxigênio e a eliminação do dióxido de carbono. Nos animais, ele é fundamental para manter o equilíbrio ácido-base e o metabolismo celular. A fisiologia respiratória envolve 3 processos principais: a ventilação pulmonar, que é a entrada e saída de ar nos pulmões, a difusão dos gases, que ocorre nos alvéolos, e o transporte desses gases pelo sangue até os tecidos. Cada espécie possui suas particularidades anatômicas e fisiológicas. Por exemplo, as aves possuem sacos aéreos que aumentam a eficiência da respiração, enquanto os mamíferos utilizam o diafragma como o principal músculo inspiratório. De forma geral, o sistema respiratório trabalha de maneira integrada com o sistema circulatório para garantir que todas as células recebam oxigênio suficiente para as suas funções vitais. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Alane e eu vou dar continuidade sobre a fisiologia do sistema respiratório. Eu vou falar um pouco aí sobre ventilação pulmonar, certo? Como funciona essa ventilação pulmonar? Na verdade, ocorre ali uma troca de massa entre a atmosfera e alvéolos, que vai consistir em uma inspiração e uma expiração, certo? Na ventilação pulmonar, a gente vai ter as leis dos gases, certo? Como a lei de Boyle, por exemplo, que é expressa pela relação inversa de pressão e volume, ou seja, quando maior for o volume, menor será essa pressão exercida. E quando menor for o volume, maior será essa pressão. E a lei de Dalton, que é onde a pressão total exercida por uma mistura de gases é a soma ali das pressões exercidas pelos gases individualmente, certo? A importância dessas leis é simples. Por quê? Porque temos que entender que o percurso dos gases no meio externo, entre os capilares pulmonares, ou seja, o ar atmosférico precisa entrar nos pulmões, aumentando ali o volume pulmonar, onde a pressão dos gases lá dentro é bem menor e assim incentiva a troca de gases entre alvéolos e capilares, né? A famosa troca gasosa. E na ventilação pulmonar, a gente vai ter alguns padrões de ventilação, que são eles: a eupneia, que é a respiração ali normal, hiperpneia, que aumenta ali da frequência respiratória, a hipoventilação, que é a diminuição dessa ventilação alveolar, como o paciente com asma, doença pulmonar restritiva, taquipneia, que é a respiração rápida, a dispneia, que é a dificuldade ali de respirar, onde o paciente tem aquela fome de ar, a apneia, que é a cessão ali total da respiração, onde para de respirar. Sobre os volumes pulmonares, né, a gente tem 4, que são responsáveis ali pelo movimento durante a respiração: volume residual expiratório, volume residual inspiratório, volume corrente, e tem também o espaço morto. Com isso, você consegue medir ali a capacidade pulmonar do paciente, certo? Como mostra aqui a imagem. Na ventilação pulmonar, existem 2 características que o pulmão apresenta, certo? Existe a complacência, que é aquela capacidade que o pulmão tem de se expandir, né? E tem também a elastância, que é a capacidade de retornar ali ao seu tamanho original após uma distensão, ou seja, uma retração elástica, certo? Com isso, com relação à pressão pleural, acontece ali a pressão intrapleural, que é responsável pela adesão do pulmão à caixa torácica, certo? Que se perder essa adesão, o pulmão vai colapsar, certo? Isso aí atrapalha toda a ventilação. Temos como exemplo o pneumotórax, como mostra a imagem. Oi pessoal, eu me chamo Ana Júlia Guimarães e agora eu vou dar continuidade falando sobre a troca e o transporte de gases.
Antes de falar sobre a troca de gases, é muito importante a gente relembrar alguns conceitos da mecânica da respiração, como, por exemplo, a respiração externa, que basicamente é o movimento de ar do meio externo para dentro das células do corpo, o que é diferente da respiração intracelular, né, que já vai ser um outro processo. Bem, a troca de gases é um processo bem simples de difusão, certo? E duas estruturas elas vão ser as mais responsáveis por essa troca, que são os alvéolos e os capilares sanguíneos. O oxigênio do ar inspirado vai passar para o sangue e o dióxido de carbono do sangue vai passar para o ar dos pulmões para ser expirado. E como que o oxigênio passa dos alvéolos para o sangue e o dióxido de carbono faz o processo inverso? Por meio da difusão simples. A figura 18.1 é excelente para a gente entender tanto a troca como o transporte de gases, mas eu trouxe aqui uma dinâmica para a gente poder compreender melhor como que acontecem esses processos. Vamos imaginar que esse balão aqui seria um dos milhares de alvéolos e esse canudo seria um capilar sanguíneo. E a gente precisa entender também a composição histológica dos alvéolos e dos capilares sanguíneos. Basicamente, essas duas estruturas elas vão ser compostas por camadas finas, justamente para ajudar nesse processo de difusão. E quais são essas camadas? Os alvéolos eles são formados pelos pneumócitos tipo 1, certo? Ou células alveolares tipo 1, e os capilares sanguíneos eles vão ser formados internamente pelo endotélio capilar. Também vai ter a membrana basal, que vai ser comum tanto ao epitélio dos alvéolos como ao epitélio dos capilares sanguíneos, que vão se fundir, formando uma área de interação entre o alvéolo e o capilar sanguíneo, que estão intimamente ligados, praticamente colados um ao outro. É importante a gente lembrar também que a difusão ela vai acontecer por meio de gradientes, tanto de concentração como de pressão. E esse gradiente ele vai servir para uma molécula passar de um ambiente de maior concentração ou pressão para um ambiente de menor concentração ou pressão. E justamente é esse gradiente que vai estar presente no alvéolo e no capilar sanguíneo, né? No alvéolo o gradiente ele vai ser maior, a pressão vai ser maior, e no capilar sanguíneo vai ser menor, forçando as moléculas de oxigênio ou de gás carbônico, dióxido de carbono, passar do alvéolo através de todas essas membranas de epitélio que eu citei para o capilar sanguíneo e vice-versa. Já essa figura aqui, ela vai mostrar exatamente como que ocorre essa interação do alvéolo com o capilar sanguíneo. E agora falando sobre o transporte de gases, o oxigênio ele pode ser transportado de duas formas, cerca de 2% dissolvido no plasma e aproximadamente 98% vai ser transportado por meio das hemácias ou dos eritrócitos ou dos glóbulos vermelhos. Na figura 18.5 a gente consegue ver o transporte de oxigênio tanto dissolvido no plasma como por meio dos eritrócitos. E como que acontece esse processo? Basicamente, o oxigênio que está dentro dos alvéolos vai passar para a corrente sanguínea dos capilares por meio da difusão e o oxigênio vai se ligar à hemoglobina presente nas hemácias. De forma simplificada, essa hemoglobina ela vai ter 4 grupamentos M que vão conter ferro. Ou seja, cada ferro, 4 no caso, presente na hemoglobina de um eritrócito, vai poder se ligar a uma molécula de oxigênio. Ou seja, um eritrócito pode carregar até 4 moléculas de oxigênio. E essa ligação de hemoglobina com oxigênio vai formar a oxihemoglobina. E esse oxigênio vai ser levado aos tecidos pelas hemácias para se desprender da hemoglobina e ser utilizado nas reações metabólicas. No exemplo aqui da imagem, a gente consegue ver que esse oxigênio ele vai ser utilizado para a respiração celular. Já o transporte do dióxido de carbono pode acontecer de 3 formas: pelo plasma, cerca de 7%, pelos eritrócitos ou hemácias, cerca de 23%, e a grande maioria, cerca de 70%, é sendo convertido em bicarbonato. Na figura 18.11, a gente consegue ver todos esses 3 tipos de transporte do dióxido de carbono. No número 3 da figura, a gente consegue ver praticamente o mesmo processo que foi explicado do transporte de oxigênio, sendo que nesse caso, a hemoglobina dos eritrócitos vai se ligar ao dióxido de carbono, formando a carbaminohemoglobina. Já no número 4, a gente consegue ver que o CO2 entra na hemácia e vai reagir com a água sob a ação da enzima anidrase carbônica, formando o ácido carbônico.
Esse ácido carbônico ele é instável e rapidamente se dissocia em íons hidrogênio e bicarbonato. Esses íons bicarbonato vão sair das hemácias para o plasma, onde vão ser transportados para os pulmões. E como forma de manter o equilíbrio, o cloreto vai entrar nas hemácias. E aí, nos pulmões, essa reação se inverte. O bicarbonato retorna às hemácias, reage novamente para formar o dióxido de carbono, ser difundido para os alvéolos, para assim ser expirado. E esse mecanismo ele é essencial para o transporte eficiente de gás carbônico, né, de dióxido de carbono, que é a mesma coisa, justamente para manter ali a homeostase, certo? O equilíbrio, o pH em uma faixa aceitável e eficiente para o corpo do animal. E concluindo, Na fisiologia do sistema respiratório, eu vou falar sobre a regulação da função pulmonar. Vamos conversar sobre um dos sistemas mais vitais e automáticos de nosso corpo, o sistema respiratório. Mais especificamente, como o nosso cérebro regula a nossa respiração sem que a gente precise ficar pensando nisso a cada segundo. Vamos entender os interruptores químicos que dizem para o nosso corpo quando é hora de respirar mais rápido ou mais devagar. Tudo começa no nosso sistema nervoso central. O ritmo da nossa respiração é gerado no bulbo e na ponte, que são partes do nosso tronco encefálico. São eles que enviam os comandos através de neurônios motores para os nossos músculos respiratórios, o diafragma e os músculos intercostais. Mas como é que esses centros sabem que precisam aumentar ou diminuir a ventilação? Eles recebem informações de sensores muito especiais, os quimiorreceptores, que ficam o tempo todo lendo o nosso sangue. Vamos conhecer o primeiro tipo de sensor, os quimiorreceptores periféricos. Eles ficam localizados nos corpos carotídeos e aórticos, estrategicamente posicionados para monitorar o sangue arterial antes de ir para o cérebro e para o corpo. O que eles monitoram? Principalmente a queda drástica nos níveis de oxigênio. Quando o oxigênio está muito baixo, é como se um alarme soasse. Esse alarme é um potencial de ação que viaja pelos nervos glossofaríngeo e vago até avisar o bulbo: ei, precisamos de mais ar. O bulbo, então, aumenta a frequência e a profundidade da respiração. O sensor mais importante para a respiração do dia a dia, no entanto, não é sensível ao oxigênio, e sim ao gás carbônico. São os quimiorreceptores centrais, localizados na superfície do bulbo. E como eles funcionam? Quando o gás carbônico aumenta no sangue, ele atravessa uma barreira e se dissolve no líquido do cérebro, formando ácido carbônico que se dissocia em íons H+. É o aumento dessa acidez, a queda do pH, que é detectada por esses sensores. Eles então falam diretamente com os centros respiratórios. Tem muito gás carbônico aqui, precisamos ventilar mais para expulsá-lo. É por isso que quando seguramos a respiração, a vontade vem do acúmulo de gás carbônico e não da falta de oxigênio. Para resumir, temos um sistema duplo de sensores. Os centrais no bulbo, que são os principais reguladores respondendo ao gás carbônico através de pH, e os periféricos na carótida e aorta, que são um sistema de emergência para baixos níveis de oxigênio. Juntos, eles garantem que a gente receba oxigênio e remova gás carbônico de forma eficiente, 24 horas por dia, sem que a gente precise se lembrar de respirar. É uma maquinaria perfeita e automática.